Olá, está no ar o programa No Princípio. Eu sou Luana Nogueira e estamos aqui com o pastor Lael Lô. Pastor, antes de falarmos um pouco sobre a sua história, conte pra gente qual o objetivo desse programa. Olá, irmã Luana. Olá a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de nós estarmos iniciando este programa, que eu acredito que será uma bênção e muito edificante para muitas famílias. E o objetivo do programa, no princípio, é exatamente nós trazermos assuntos de teologia cristã, assuntos de família, assuntos de fé, para que todos venham, de alguma forma, estar aprendendo através desse programa. Amém, louvado seja Deus. Pastor, e o porquê desse nome No Princípio? No princípio, nós queremos trazer esse nome justamente para fortalecer que toda a palavra de Deus ela é importante, ela é útil para estar ensinando as pessoas. Algumas pessoas entendem que só o Novo Testamento é que serve para nos orientar, e na verdade nós entendemos que toda a Bíblia ela é importante, de Gênesis a Apocalipse. Então a ideia de no princípio é exatamente isso, fortalecer que toda a palavra de Deus, ela é importante para estar nos orientando, nos direcionando para que nós venhamos ter melhor êxito em nossa vida, bem como compreender o Evangelho de Deus, o Evangelho, de Jesus Cristo para as nossas vidas da melhor forma possível, usando claramente todas as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Pastor, agora a gente quer saber um pouco sobre a sua história. Já sabemos que muitas pessoas já conhecem um pouco sobre a sua trajetória, assembleiana, e que hoje você está aí pastoreando uma igreja evangélica reformada. Conte pra gente como que foi esse processo, você já nasceu em um berço cristão, conte um pouquinho da sua história. Sim, eu nasci em um lar cristão. Quando eu nasci no ano de 96, o meu pai já era pastor, em outro ministério. Depois ele saiu do ministério que ele estava, veio para outro esse que eu estava recentemente, e em seguida eu também prossegui nesta chamada pastoral. A minha chamada pastoral ela iniciou no ano de 2019, quando eu fui convocado para assumir uma igreja, uma congregação em Imperatriz, e eu fiquei lá por volta de mais ou menos uns 4 meses. Foi quando o meu pai adoeceu, foi acometido de uma doença chamada Guillain-Barré. Foi quando, na época, a presidência transferiu para que eu viesse retornar para Sim. Porto Franco. Em Porto Franco eu congregava, fui para a Imperatriz pastorear e depois retornei para assumir o lugar onde meu pai estava pastoreando, porque ele tinha sido acometido desta enfermidade que depois de 3 anos e meio do ano de 2019 ele veio a falecer, e nós viemos a dirigir esta obra até no final do ano de 2025, que foi o ano passado. Pastor, e qual foi o seu primeiro contato com a visão reformada? Bem, o meu primeiro contato com a teologia reformada foi ainda na adolescência. Porém, eu não tinha um entendimento claro ainda de como realmente é essa teologia. Foi depois de muitos anos estudando, participando de conferências, seminários, cursos teológicos, que eu vim ganhar o esclarecimento do que de fato é a teologia reformada. Então, no caso, digamos que você foi passando por um processo, foi algo mais gradativo, aí para você poder chegar em uma visão que você tem hoje, é isso? É isso, não foi da noite para o dia. Isso foi um processo demorado, é um processo longo, mas com o tempo você estudando vai entendendo, compreendendo melhor. Então eu chego a dizer que a Conferência da Consciência Cristã, que foi um evento de forma majoritária, os palestrantes são reformados, que Sim. me ajudou a eu entender melhor um pouco mais da teologia reformada. Então, quer dizer que quando você começou a ter contato com pessoas, no caso, reformadas, foi quando você foi tendo mais uma certeza do que você realmente queria, é verdade? Isso, exatamente. Então esse contato ajudou muito, Porque às vezes a gente se fecha por pensar que essa é uma teologia perigosa, sendo na verdade que, ao meu ver, é a teologia mais bíblica que temos hoje. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam que ser um teólogo reformado ou ser membro de uma igreja reformada é simplesmente não acreditar nos dons espirituais, é não acreditar na libertação, é não acreditar nos milagres e nas maravilhas
maravilhas que Deus faz. E é totalmente ao contrário disso. Na verdade, né, no caso agora todos nós acreditamos fielmente no que a palavra de Deus diz, não da forma como nós temos hoje. Então tem muitas pessoas que acabam tendo essa má compreensão, e eu também tinha essa má compreensão. Foi quando eu fui entendendo um pouco melhor, aproximando de pessoas, parando para ouvir, que eu fui compreendendo melhor então essa teologia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, é como se você vivesse por um certo tempo em dois universos diferentes. Como assim, Manuela, dois universos diferentes? Com visões diferentes. Eu imagino que isso para você deve ter sido um pouco meio difícil e, de certa forma, deixou um pouco você... Como é que eu posso deixar mais claro? Deixou você um pouco mais limitado a agir tanto de um lado como de outro, porque você ainda estava em um processo de conhecimento. Como que foi esse processo? Sendo que você estava em dois ambientes com visões diferentes. Quando eu falo você estava em dois ambientes, pelo fato de você estar conhecendo uma visão reformada que é diferente de uma visão assembleiana. Como que foi esse processo para você? Bem, realmente é um desafio um pouco grande, porque quando você está dirigindo, pastoreando uma igreja onde as pessoas já têm uma visão diferente desta, se torna um desafio muito grande. Sim. Eu poderia destacar que um dos maiores desafios foi manter o princípio regulador do culto. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos alguns elementos que eram executados no culto, ou seja, a Bíblia, ela revela como Deus quer o culto de forma progressiva, onde tem 5 elementos que são executados no culto. Então, nesse caso, a forma como eu tinha entendido e comecei a adotar depois de alguns anos foi simplesmente mantendo esse princípio regulador do culto, ou seja, mantendo apenas esses elementos, o que se tornou um desafio ainda maior. Sim, pastor, mas conte pra gente qual foram os meios que você tomou para poder chegar a essa decisão de se desligar. Olha, irmã Luana, a Bíblia fala que se depender de nós, né, nós temos que ter de paz com todos. Então, foi com oração, né, com estudos bíblicos, com leitura bíblica, e graças a Deus sai da melhor forma possível, até porque não saí intrigado com ninguém, brigado com ninguém, mas simplesmente aqueles que quiseram, né, continuar nesta visão, continuaram, e eu espero que Deus ilumine, abençoe a todos, sair numa Sim. paz. Inclusive tenho vários amigos no ministério, de onde eu estava, né, continuo com alguns amizade até hoje, mas na forma como eu conduziria a igreja, achei por bem então desligar para que eu viesse a prosseguir de uma forma saudável, a meu ver, da melhor forma possível, da forma que Deus se agrada. Então, se alguma pessoa pode pensar, então quer dizer que nós não estamos fazendo da forma correta? Bem, eu não quero aqui tomar conclusões disso, mas da forma como eu estava dirigindo e sentindo-se que algumas pessoas tinham resistência de continuar daquela forma, achei por bem simplesmente continuar a missão que Deus me confiou, obviamente nesse ministério que é a nossa Igreja Evangélica Reformada. Então, eu espero que Deus nos dê cada vez mais sabedoria, força, para que nós venhamos prosseguir adiante, focado naquilo que Ele estabeleceu, que é revelado através da sua palavra. Amém, pastor. Então, agora você, com a visão reformada, alguns membros juntamente com você, então, você tem aí toda a liberdade de trabalhar conforme o entendimento que o Senhor lhe deu, não é verdade? Então, a gente sabe que na visão reformada tem vários pilares, né? Mas eu queria que você citasse apenas 3 aqui pra gente poder entender melhor, tipo assim, esses 3 pilares não pode faltar em uma comunidade cristã. Bem, são vários os pilares, mas se eu pudesse destacar 3, obviamente que a palavra de Deus, essa é central na nossa vida, porque é ela que nos guia, nos direciona e dá entendimento sobre todas as coisas. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida. E dentro dessa palavra, algo que me chama a atenção e que eu desenvolveria o outro pilar, então, é a oração. Nenhum cristão é cristão de verdade se ele não orar. Afinal de contas, quem ora está simplesmente cumprindo o que a palavra de Deus estabeleceu. Então esse é um pilar muito importante, palavra e oração. E um terceiro pilar que é muito importante
é um modo como nós cultuamos a Deus, tanto de forma privada, aquela forma familiar, como também da forma pública, onde todos nós se reunimos perante a Deus com a comunidade, com a noiva de Deus, e ali nós adoramos em reverência, em santidade, entregando a Ele a nossa adoração sincera. Sim, pastor, agora há pouco você me falou algo que me deixou curiosa. Você falou sobre o princípio regulador do culto, citou aqui sobre a forma de cultuar a Deus, mas você não nos esclareceu como que a palavra ensina tudo isso, e queria que você ensinasse aqui pra gente sobre o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto nada mais, nada menos é do que manter no culto aquilo que Deus revelou de forma progressiva nas Escrituras. Como assim? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando você lê aí Gênesis até Êxodo, você vai identificar que eles cultuavam a Deus de uma forma. Como? Sim. Através das ofertas. Então este era o formato que eles faziam. Você vai ver Caim e Abel ofertando, você verá Noé também levantando um altar a Deus, Abraão, Jacó, enfim, de Gênesis até ali mais ou menos no capítulo 20, em Êxodo, nós vemos que a forma como eles cultuavam a Deus era através do ofertar. Quando inicia do período de Moisés até Davi, o que nós veremos? Veremos que será implementado no culto a Deus, ali surge o tabernáculo, enfim, né, as cerimônias também que eles faziam a Deus, porém nós vemos que agora é implementado um novo elemento. Seria, no caso, a oração. A oferta continua e também agora a oração. E ali no período de Davi, nós vamos observar que Davi vai implementar no culto a música também. Claro, mantendo a oferta, a oração e agora a música e o louvor. Pastor, e aí o pessoal gosta muito de falar que Davi dançou ali. E aí, sim. No caso, foi inclusa a dança também? Não, isso é muito interessante, que nós vamos observar que Davi, ele realmente dança na presença de Deus. Nós veremos que Miriam também dançou, mas isso não foi no culto, isso foi fora do culto. É aí onde muitas pessoas confundem e inclusive hoje implementam não só danças, como teatros, como festas, até mesmo algo que é muito comum no nosso dia a dia, aniversários também. E isso, obviamente, que não é viável fazer no culto, porque Deus não estabeleceu. Deus não impede que nós venhamos manifestar a nossa cultura através de aniversário, de casamentos, enfim, de festividades gerais. Nós podemos sim fazer. Sim, mas no caso, no culto... Mas no culto seria inviável, porque Deus não ordenou, estabeleceu. Porque se eu permitir que isso seja feito no culto, então vai se abrir portas para que outras pessoas implementem outras atividades, outras coisas dentro do culto, e é o que nós estamos observando muito nos dias de hoje. Há muitas pessoas implementando tudo em nome de Deus. Então seria algo complicado. Então, com Davi, ele, embora tenha dançado, implementa a música no culto, mas ele não implementa a dança. E em Esdras, no período ali de Esdras, nós veremos que ainda é incluído no culto a leitura da palavra, das escrituras, bem como a exposição das escrituras. E no Novo Testamento, com Jesus, nós veremos que ele mesmo institui ali que nós venhamos ceiar, né? Comer do pão, beber do cálice, em memória do sacrifício dele ali na cruz, a sua morte e ressurreição, bem como também o batismo. Então são esses elementos que nós encontramos de forma progressiva em toda a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. E quando nós vamos ler as cartas paulinas, ler até o último livro escrito por João em Apocalipse, nós não veremos nenhuma inclusão a mais do que isso. Então, desse modo, nós simplesmente temos isso como princípio regulador do culto, que é algo extremamente importante para que, de fato, nós venhamos agradar a Deus. Claro que eu estou dizendo apenas quais são os elementos. E aí tem a forma como nós fazemos isso no culto. Sim, sim. É uma excelente explicação, e vale também ressaltar ali sobre a questão dos filhos de Arão, né? Que eles vieram ofertar e ofertaram fogo estranho diante do Senhor.
E o que é que Deus faz naquele exato momento? Ele mata eles porque ele traz algo que Deus não pediu, não é verdade? Então, se Deus revelou progressivamente na sua palavra a forma do seu povo cultuar, então tem que permanecer segundo o que está na palavra. É isso que eu entendi, a explicação que você trouxe pra gente, não é verdade? Exatamente, porque Deus, ele traz a forma como ele quer ser adorado. Ele não impede que nós venhamos festejar, que a gente venha comemorar, que nós venhamos ter as nossas atividades, mas aquilo que ele estabeleceu para ele, porque se o culto é para ele, se nós estamos no culto, é para quem? É para ele. Então todo foco, toda centralidade deve ser direcionada para falar de Deus. Então nós devemos louvar a Deus, nós devemos orar a Deus, nós devemos ofertar a Deus, ouvir a palavra de Deus para nossas vidas e obviamente comer do pão e beber do cálice em memória, né, de Jesus Cristo, que também é Deus. Então isto é importante que a gente venha levar em consideração, porque o que acontece hoje? Muitas pessoas acabam confundindo e misturando isso. Quer ver algo interessante? Lá em Malaquias, Deus reprova a comunidade, Deus reprova o sacerdote, porque a forma como ele deixou para que eles viessem a sacrificar o animal era de uma forma pura. Os animais sadios, da melhor forma possível. E como é que eles entregam esta oferta de sacrifício a Deus? Com animal coxo, com animal cego. E o sacerdote que deveria fazer aquilo com amor, com zelo, já estava fazendo de forma, ali como se fosse de uma forma desleixada. Então, nesse caso, nós observamos que Deus simplesmente traz ali a sua palavra, reprovando a atitude tanto da comunidade como também do sacerdote, porque saíram da forma que Deus estabeleceu. Sim, pastor, e isso é muito bom quando a gente entende essa verdade, né? E eu quero também que você traz uma explicação sobre o outro pilar, que é a oração. Eu vou tirar aqui o meu caso mesmo, né? Muitas vezes, durante muito tempo, eu me ajoelhei diante de Deus e eu entendia que é como se Deus fosse o meu Aladim. Que aí eu muito pedia, né? Quando eu me ajoelhava, já começava a pedir: Senhor, me ajude, Senhor, me dê forças, né? Mas eu quero que você traga pra gente um ensino baseado nas Escrituras. Como que a oração deve ser? Deve começar? Como que a gente deve começar orando? É pedindo a Deus? Olha, é claro que nós podemos sim pedir a Deus, né? Sim. Ele nos ensina isso em sua palavra, mas é óbvio que nós não podemos deixar a oração restrita a só pedidos, como você mesmo bem disse, né? Como se Deus fosse apenas um Aladim, onde você chegasse ali de forma mágica, passasse a mão ou pedisse a Deus para que Deus viesse a fazer apenas os seus desejos. O certo é que a oração ela é importante na nossa vida porque Deus deixou isso claro nas Escrituras, que nós devemos se relacionar com Ele também através das orações. Então é importante que nós venhamos orar a Deus reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, a sua supremacia, né? Reconhecer que Ele é onipotente, onipresente, onisciente e tributar a Ele louvores da qual Ele se agrada. Então muitas pessoas realmente estão tão desesperadas, precisando de algo, que elas às vezes só lembram de Deus para poder pedir. E é importante que ela venha ter essa noção de que Deus é um Deus vivo, um Deus que é exaltado e Ele quer ser adorado pela sua criatura, que somos nós, criação sua. Sim. Então nós devemos entregar a Ele os nossos louvores, a nossa adoração a Ele, exaltar o seu nome, bem como é importante que nós venhamos também confessar os pecados a Deus. É algo difícil hoje de se fazer. É difícil. Mas nós precisamos também, nas nossas orações, confessar a Deus e, obviamente, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque nós estamos sempre prontos a murmurar, sempre prontos para poder resmungar e dificilmente prontos para agradecer, até mesmo pelas coisas básicas da vida. Mas Sim. aí também podemos pedir. A palavra nos ensina que a gente deve bater na porta, né, que Sim. obviamente Deus abrirá. Porém, pedir conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitas pessoas não recebem porque pedem mal. Sim. Pedem para os seus próprios desejos carnais, como revela Tiago, né? Sim. Então, é importante que a gente venha entender que podemos sim pedir, mas isso não deve ser o centro da nossa oração, bem como nós devemos agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Então, só que nós vemos uma
uma grande corrente hoje de oração que se trata sobre pedidos. Você vê que as pessoas às vezes estão interessadas aí pro culto não para adorar a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, mas simplesmente para ganhar algo, para querer algo. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo que isso é errado, mas isso se torna errado quando vira o alvo, quando se torna o foco principal daquela pessoa. Então ela precisa entender que Deus é um Deus que provê sobre os necessitados, Ele provê sobre as nossas necessidades, mas nós temos que ter isso em mente. Que Deus... que vale ressaltar também, né, pastor, que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver o povo se reunindo ali em unidade para ofertar a Deus, ofertar um culto de adoração. E muitas pessoas têm um entendimento que quando se reúne é para poder pedir bênçãos, milagres, e a gente sabe que Deus pode dar isso, né? Pode dar isso para mim, para você, mas que não seja o alvo, como você falou, que o nosso alvo seja ofertar diante de Deus, na verdade? Sim, exatamente. E quando eu falo de princípio regulador do culto, mantendo esses elementos que estão na palavra de Deus, nós observamos que hoje há várias criações criativas, né, saindo fora do princípio. Princípio de quê? Vocês observam, tem culto da vitória, né? Muitas campanhas relacionadas à prosperidade financeira, a milagres. Pastor, então no caso, quando você citou aí sobre a questão de nome de cultos, então eu não é correto, segundo as escrituras, eu estar colocando o nome culto da vitória, culto da libertação, isso não é viável? É porque assim, na palavra de Deus existe o quê? O culto ao Senhor. Então, nós devemos fazer esse culto ao Senhor. O resultado do que Ele vai fazer em nossa vida, aí é com Deus. Se Ele vai entregar milagre para alguém, se Ele vai entregar ali uma cura, enfim, uma libertação. A libertação é de uma pessoa que está escravizada no pecado e que agora ela é salva, regenerada pelo poder do Espírito Santo. Então, essas ações, elas partem da forma como Deus quer agir, e não o homem determinando e estabelecendo como Deus deve agir. Então, quando os cultos são estipulados, quando eles são avisados, culto da vitória, sexta-feira do milagre, enfim, e tem alguns que são até mais criativos, culto motocar, como já viu, culto fitness, enfim, são simplesmente algo que não está presente nas Sagradas Escrituras. Então, é um perigo, é um desvio do foco do Evangelho, que é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Pastor, e você aqui falando de oração, né? Eu até citei aqui como que era a minha petição antes, tinha Deus como um Aladim ali, que eu ficava pedindo. E eu também, no meu entendimento, né? Passada, eu entendia que quanto mais eu, por exemplo, se eu fizesse um propósito com Deus, quanto mais eu me doava aquele propósito, tinha possibilidade de Deus me entregar aquilo que eu estava pedindo. Então isso é uma visão correta? Não é uma visão correta, porque isso, na verdade, é ser uma pessoa mística. O que acontece? Algumas pessoas até recebem, quando fazem essas coisas, pela misericórdia de Deus, mas não é a recomendação bíblica. Nós devemos ofertar, contribuir por gratidão a Deus. Nós devemos orar, inclusive, sem cessar. Se Deus vai fazer ou não, isso pertence a Ele. Não cabe a nós tentar determinar o que Deus deve fazer para a nossa vida. Nós temos que ter a preocupação de cada dia e buscar a Deus, né, fielmente, conforme as Escrituras nos ensinam, sem se preocupar com amanhã. Quando eu falo, claro, sem se preocupar com amanhã no sentido de perder a paz, de perder a tranquilidade. Não que alguém não possa planejar, não que alguém possa se organizar. Não estou falando sobre isso. Estou falando nesse desespero das pessoas, às vezes, querer dar algum valor e orar mais, como se isso fizesse com que Deus agora olhasse. Agora a Luana merece mais, porque olha o tanto que ela ora, olha o tanto que ela é a palavra. Não, a gente sempre vai ser incapaz de alcançar a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus pelos nossos próprios méritos. Por mais que a gente tentasse fazer isso todos os dias, por muitas horas, não. Então, nós sempre devemos fazer como resposta da graça de Deus, mas porque Deus é perfeito, Ele é gracioso, misericordioso, e todas as coisas que Ele faz para a nossa vida não é porque nós mereçamos, mas simplesmente porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, tentar ganhar o coração de Deus nesse sentido é uma falha humana
nós nunca conseguiríamos conquistar pelos nossos próprios méritos, porém, como eu já disse, né, quando Deus faz é porque Ele tem misericórdia de nós, mas não que a gente venha ficar tentando fazer isso. Então, pastor, pelo que eu entendi, o cultuar a Deus, o orar a Deus, não parte, tipo assim, uma determinação minha, não, eu vou determinar, vou agregar algo a mais para me poder chamar a atenção de Deus. Mas, na verdade, o correto, eu tenho que seguir a orientação que Ele já deixou, que é a palavra, é isso? Exatamente, nós temos que simplesmente viver a palavra, comer a palavra, andar com a palavra. Então, como é que nós devemos orar? Orar como a palavra nos ensina. Como nós devemos viver a nossa vida? Como a palavra nos ensina. Então, a palavra, ela nos direciona para tudo da nossa vida. Então, nesse caso, nunca é para ganhar, mas sim porque já foi ganho por Cristo, no sentido de ser salvo por meio da graça de Jesus Cristo. Então, agora, a gente simplesmente responde vivendo conforme a palavra nos ensina. E isso é muito lindo, pastor, quando você começa a olhar para o servir a Deus segundo as Escrituras, né? Sim. Porque, assim, um princípio que ele tem que permanecer na vida de um cristão é a palavra, né? Se a palavra Exatamente. me orienta, eu seguir dessa forma, eu vou seguir até onde a palavra está me orientando. Se ela se cala, então, no caso, eu tenho que me calar? Exatamente. Então, como é que deve ser a nossa postura diante da vontade de Deus? Até olhando aqui para a câmera, é o seguinte: todos nós que somos pastores, que dirigimos uma igreja, devemos ter a seguinte posição: devemos falar aonde Deus fala e se calar aonde Deus se cala. Ou seja, o que passar disso é passar por cima da vontade de Deus, e isso não é interessante. Porque algumas pessoas falam, mas Deus não proibiu. Só que nós não devemos partir de onde Deus não proibiu, porque Deus não proibiu muitas coisas, então vai abrir um leque de milhares de possibilidades para que a gente venha fazer. Então nós não devemos se basear pelo que Ele não proibiu. Pelo contrário, nós devemos se basear por aquilo que Ele instituiu. Então, assim nós devemos proceder. Quando se trata do culto, então, se você pegar a palavra de Gênesis a Apocalipse, você só vai encontrar esses elementos que eu acabei de falar. Sim. Oração, oferta, oração, a música, a leitura bíblica, a exposição da palavra e a ceia e o batismo. Você não vê nada mais além disso. Então quer dizer que não podemos fazer festa? Só frisando novamente. Não podemos fazer mais uma festa, não podemos fazer aniversário. Não estou dizendo isso. Só que colocar algum desses eventos no meio do culto é fazer e agir contra aquilo que Deus deixou como formato. Ou seja, Ele deixou um formato de adorar a Ele quando se trata de ser um culto, né? Que é chamada Santa Convocação. Então, nesse sentido, nós precisamos ser fiel ao que Ele estabeleceu. E quem partir fora disso, agir fora disso, está fazendo pelo seu próprio entendimento, por suas próprias vontades. E o lindo, pastor, que quando a comunidade entende esses princípios e ambos vão cultuar a Deus com esse mesmo propósito, seguindo o que Deus estabeleceu na sua palavra, é lindo de se ver, toda uma congregação aí orando a Deus, a congregação louvando a Deus. Exatamente. Isso é muito lindo, né? Não é uma pessoa se apresentando. É a congregação louvando a Deus. Exatamente. Isso é lindo porque Deus espera que o culto seja entregue não por uma pessoa, mas pela comunidade inteira que está ali presente adorando a Deus. Então, na hora de louvar, quem está na frente cantando? Obviamente que ele é alguém que conduz a igreja a cantar, né, para ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele não deve se apresentar. Há momentos para isso, como eventos, festivais, há shows para isso. Mas no culto, o ideal que se entende, que se espere, é que toda a igreja cante a Deus, que toda a igreja juntos orem a Deus, que toda igreja juntos ofertem a Deus, que toda igreja leia a palavra e, obviamente, ouça a palavra em nome de Deus e também ceiando no nome de Deus. Isto é cumprir a palavra de Deus. E o lindo que a gente consegue adquirir todo esse entendimento quando a gente volta para a palavra em oração também, pedindo a Deus, Senhor, proporciona, porque eu lembro bem de mim, né? Sim. Quando eu lia, eu não entendia, eu
Eu abri a Bíblia, não sabia onde que ficava um livro, se mandasse eu abrir Gênesis, eu estava lá em Apocalipse, e foi quando eu comecei a pedir entendimento para Deus. Senhor, eu quero entender a tua palavra, não leio. Claro. Quando chegava lá no finalzinho, li um capítulo ali pequenininho, chegava lá no final, já tinha esquecido tudo, e Deus proporcionou isso para mim também, né? Então eu creio que à medida que a gente pede a Deus, quem dá é Ele. Exatamente, nós precisamos entender algo, que sem a iluminação do Espírito Santo, todos nós somos incapazes de compreender as verdades ali impostas. Então nós precisamos do auxílio, da iluminação do Espírito Santo para compreender a verdade de Deus, sem da qual nós somos incapazes. Por mais que uma pessoa fale, mas eu tenho tantos diplomas, eu sou o melhor intérprete do mundo, não vai conseguir compreender as Sagradas Escrituras se por ele não for dado ali ao coração. Mas é claro, algumas pessoas entendem que a revelação vem com a Bíblia fechada, eu vou esperar Deus me entregar esta revelação. Não, a revelação é o que está nas Sagradas Escrituras, a revelação está fechada, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, o cano está fechado, toda a revelação está ali, incluída nas Sagradas Escrituras. Então, o que alguém pode ter é iluminação, mas revelação já está completa. Explica um pouquinho para nós aí a diferença de iluminação para revelação. É porque a revelação é aquilo que Deus revelou aos homens. Em Deuteronômio capítulo 29, fala que há coisas que Deus quis revelar ao homem, e tem outras coisas que ele não quis, obviamente, revelar. Então, as que são reveladas é o que está nas Escrituras. E a questão da iluminação é para compreender o que nela está escrito. Agora, acontece de algumas vezes alguém ter um discernimento e ela simplesmente ser iluminada para alertar alguém. Desde que ela não esteja fora da palavra, Deus pode sim usar ela para iluminar, embora isso não seja o comum, né? Embora isso não seja o mais viável, porque Deus tem o seu meio de usar, que é através da palavra, porém não está limitado de simplesmente usar alguém para alertar alguém sobre determinado assunto ou sobre determinada, enfim, circunstâncias. Então, é nesse sentido. Algumas pessoas chamam de revelação, mas na verdade é uma iluminação bíblica, uma iluminação da palavra de Deus sobre a vida de alguém, sobre discernimento sobre alguma coisa. E isso é muito bom quando a pessoa tem esse entendimento, porque a gente vai ver revelação plenamente que é as Sagradas Escrituras. Então isso traz um certo temor ao dizer assim, Deus me revelou isso, sabendo que a revelação é as Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras, e nós não negamos isso, assim como também tem a ver com o milagre. Algumas pessoas entendem que certa pessoa tem o dom de curar alguém, e nós entendemos que Deus pode sim curar alguém, mas no seu determinado tempo, na sua determinada hora. Ninguém possui o dom de curar outra pessoa. O que todos nós podemos fazer é orar, interceder por alguém, e se assim Deus quiser, Ele há de manifestar a cura, ou milagre, ou até mesmo algum evento sobrenatural, se assim Ele quiser. Então, quando falamos assim, algumas pessoas entendem que nós estamos negando. Pelo contrário, estamos afirmando que existe sim milagres e curas, porém não dos moldes ou do formato como muitas pessoas apresentam. Inclusive, acontecem milagres, por meio de falsos profetas, que às vezes alguém falou, mas foi curado, mas foi transformado. Nós precisamos lembrar que quando Moisés está diante dos magos do Egito, eles também transformaram o cajado em serpentes. Nós vamos observar em Mateus 7, que fala que tem muitas pessoas que farão milagres, que expulsaram demônios, mas nem por isso são de Deus, porque não fizeram a vontade de Deus. Então é importante que a gente venha entender isso, porque algumas pessoas avaliam alguém se é de Deus ou não, pelo quê? Pela manifestação que ela fez. Mas a Bíblia fala que os frutos do Espírito não é uma manifestação de algo sobrenatural, mas se ela tem domínio próprio, mas se ela é uma pessoa mansa, uma pessoa misericordiosa. Então existem características que pode sim evidenciar uma pessoa se ela tem o fruto do Espírito Santo. Ou seja, alguém regenerado não é aquele que se manifesta de forma estranha ou que fez algo espetacular, mas é uma pessoa que foi transformada, é uma pessoa convertida, que morreu-se ali o velho homem, a velha natureza, e agora ela tem uma nova vida, uma nova natureza. Então, nesse sentido, nós reafirmamos e afirmamos que Deus pode sim fazer milagres, coisas sobrenaturais, que Deus pode sim transformar a vida de alguém pelo seu poder. Deus não está limitado a isso.
embora o mais comum seja mesmo através da palavra. A Sagradas Escrituras vai nos afirmar que pelos frutos se conhece a árvore, né? Exatamente. Então não é assim por ações, por manifestações, mas é por frutos. O que é que você tem gerado? Tem gerado um fruto de amor? Você é uma pessoa que prioriza a palavra, você é uma pessoa humilde, né? Tem humildade, tem domínio próprio, assim como é citado. Então a gente vai ver que tem muitas pessoas que confundem sobre o fruto do Espírito, né? Então que a gente possa entender que os frutos do Espírito é o que é relatado na palavra de Deus. Um assunto puxa o outro. Por exemplo, o que a gente vê mais comum hoje em dia é as pessoas falar que tem um dom de falar línguas, né? O dom de falar idiomas. E eu acredito que Deus pode sim usar alguém para falar um idioma que nunca falou com o propósito de evangelizar. Até porque em Atos 2, a ênfase ali não é nem o dom em falar idiomas, é que quase 3.000 pessoas se arrependeram de seus pecados. Estavam ali presentes de forma representativa várias nações, né? Que vieram para simplesmente a festa que acontece no dia de Pentecostes. Pastor, e o que chama a atenção também é que quando Pedro ele toma ali a fala, ele vai pregar as escrituras para aquele povo. Exatamente. Né? Há arrependimento, mas antes pela pregação que ele pela pregou. Pregação. É claro que o que foi chamado a atenção foi pelo dom de línguas que cada um entenderam na sua própria língua do seu país, de sua nação. Agora, o que é interessante é que hoje muitas pessoas afirmam ter esse dom de falar em outro idioma, ou né, a língua dos anjos, não quero entrar aqui nesse assunto de forma mais abrangente, mas é muito comum ver as pessoas falando ou que estão revelando, mas a gente não vê tão comum alguém curando o outro, fazendo um aleijado andar. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, não estou dizendo que Deus seria incapaz de fazer, só que na hora de ter dom, todo mundo tem um dom de falar, aí é cheio do Espírito Santo, todo mundo tem um dom de revelar, mas eu não vejo ninguém falando que tem um dom de curar a outra pessoa. E a gente vai olhar também, pastor, se em Atos era em idiomas, por que não é tão comum hoje, por exemplo, vir um americano aqui no Brasil e a gente falar o idioma dele, né? Ótima afirmação, né? Realmente acontece de ter vários imigrantes aqui no Brasil, né? E realmente é algo difícil de acontecer. Mais uma vez eu friso, tenho que estar sempre repetindo, não é que estou dizendo que eu não acredite, mas é porque é muito mais fácil falar uma língua, é muito mais fácil dizer que está revelando um problema de alguém, né? Uma circunstância de forma geral, porque, convenhamos, as revelações também hoje de forma geral é uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está ali com um semblante triste, fica mais fácil muitas vezes de quem está ali na frente sentir uma emoção e ir lá naquela pessoa e dizer que ele está passando por uma grande luta, por um grande problema, mas quem hoje não está passando? Então eu não posso deixar de citar isso, não estou dizendo que todos pensam assim, que quem está fora da igreja reformada, todos são assim, não. Estou falando de forma geral. Sim. Né? Então, hoje nós vemos muitas igrejas que tratam com descuidado essas questões de dons espirituais, aquilo que a Bíblia ensina. Então, acredito que é importante nós termos cuidado. E por que eu estou citando sobre esse assunto? Acabei trazendo aqui esse assunto para esse debate, para essa conversa, na verdade. Porque é importante que as pessoas entendam que nós não somos contrário àquilo que a Bíblia está falando, mas nós somos cuidadosos com aquilo que a Bíblia está revelando. Então nós precisamos ter cautela e cuidado para nós sairmos afirmando qualquer coisa que Deus não está falando, porque isso é muito grave, muito sério. Maldito todo aquele que retirar ou acrescentar. Então, quando alguém diz que Deus está falando isso, pode cair debaixo da maldição de Deus por estar acrescentando algo que Deus não ensinou, algo que Deus não está falando. Então, esse é o cuidado que nós devemos frisar e ter. Realmente, pastor, muito bom assim a sua explicação. E, Luana, só um detalhe, né? Eu quero deixar claro, inclusive, né, para todos aqueles que estão me ouvindo, que eu estou falando aqui, tem pessoas que concordam comigo, do próprio meio pentecostal, como o Eliseu Rodrigues, como o pastor Osiel Gomes, eles vão falar muito sobre isso. Sim. Bater muito em cima disso, porque realmente tem muitas pessoas deturpando o evangelho. Então é preciso que nós venhamos ter cuidado. Mais uma vez, eu repito que eu não estou aqui atacando um grupo de pessoas em específico. Estou falando
palavra revelada. É que, na verdade, o propósito do nosso programa não é isso, mas é esclarecer o que está nas Escrituras, não é verdade? Exatamente, esclarecer o que está no princípio de tudo que é a palavra verdade. de Deus. Então, é importante nós frisarmos isso, eu tenho um carinho especial, mas obviamente que eu não posso deixar de falar aquilo que as Escrituras dizem, porque hoje vivemos em um período que, se alguém está vivendo em uma igreja dentro dessa situação, ele está atacando a minha igreja em particular. Não, eu estou falando de forma geral. Qualquer pessoa que estiver agindo de fora da Bíblia, de fora das Sagradas Escrituras, ele simplesmente não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Sim. E quem fala isso não sou eu, é a própria Sagradas Escrituras. Quando eu falei, inclusive aqui agora há pouco, aniversários, vou repetir mais uma vez esse assunto. Falamos aqui a respeito de festividades, não é que nós somos contra, mas fazer isso dentro do culto se tornaria algo errado? Sim. Até mesmo, por exemplo, não é errado um casal ter intimidade. Pelo contrário, a Bíblia ensina sobre o casal ter intimidade. O sexo é algo que Deus constituiu para aqueles que são casados. Mas quer ver como isso se tornaria um pecado e não está proibido na Bíblia? Se isso fosse realizado no culto, por exemplo. Sim. Então aquilo que não é se torna... Quando vira ali, qual o propósito daquilo que está sendo feito naquele momento? Obviamente que isso seria uma falta de reverência e não tem cabimento nenhum, porque existe um local, um momento apropriado para que um casal venha fazer o que o próprio Deus instituiu. Então eu só estou trazendo aqui esse assunto, mais uma vez, para frisar que o nosso objetivo não é simplesmente atacar, mas esclarecer a verdade de Deus para todos aqueles que... e muitas pessoas que têm dúvidas até, né? Então esse é o nosso objetivo de estar iniciando esse programa. Inclusive nós também vamos trazer pessoas aqui para ter a oportunidade de também expressar o seu entendimento mediante a palavra de Deus. Apenas querendo frisar esse ponto que eu Sim. acredito que é muito importante. Sim, pastor, realmente é bem interessante para algumas pessoas não ter um entendimento errado, né? Nossa, esse programa veio para poder atacar a minha religião, e a gente não está aqui para sair atacando ninguém, mas para esclarecer o que está nas Sagradas Escrituras. De forma fiel. Sim. Exatamente. Sim. E a conversa está boa, Luana, mas eu acredito também que seja importante você esclarecer um pouco para aqueles que estão ouvindo, né, um pouco da sua caminhada na fé, como é que isso iniciou-se também, quando se deu essa transformação na sua vida? Pastor, eu sou novinha na fé, né? Eu nasci, o Senhor abriu os meus olhos ao Evangelho em 2018, né? E nessa época eu estava afogada em uma depressão. Foi um processo bem difícil, passei o ano de 2017 totalmente afogada na depressão, tomando medicação. E foi quando eu comecei a pedir para Deus que eu não queria ser dependente de nenhuma medicação e eu queria era ler a palavra. Então, assim, eu tinha muita dificuldade para dormir, tantos sintomas que eu sentia que eu fazia exames e não dava nada. Mas o momento que eu conseguia dormir era quando eu começava a ler a Bíblia. Então foi a época que eu comecei a ler a Bíblia, foi em 2017. Antes eu já tinha uma Bíblia na minha casa, só que eu não lia, né? Eu não era leitora da palavra de Deus. Então foi quando eu comecei a ler essa palavra e era onde eu conseguia dormir. E até hoje eu tenho um hábito, sabe? De às vezes eu sempre leio minha Bíblia, né? Tem um horário de eu ler minha Bíblia, mas eu sempre, às vezes, quando eu vou me deitar, eu lembro, né? Acho que passei tanto tempo fazendo isso para poder ver se o sono chegava até mim, que hoje eu já leio, mas eu tenho meu horário, mas sempre quando eu me deito eu lembro de ler a Bíblia. E foi quando o meu esposo passou a ser evangélico primeiro do que eu, e eu comecei a frequentar junto com ele. O pastor da época me esclareceu, eu tinha algumas dúvidas, né? Porque como eu era católica, eu tinha algumas dúvidas, e até mesmo críticas, né? Foi quando eu comecei a perguntar para ele, e ele abriu as Sagradas Escrituras. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez a gente estava depois do culto, em uma pizzaria, e eu comecei a fazer alguns questionamentos, e ele falou assim, pega a Bíblia aí. Então, a Bíblia parecia até um objeto estranho para mim. Então, quando ele percebeu, ele folheou a Bíblia e começou a tirar as minhas dúvidas. E aquilo me chamou muito a atenção. E foi quando, na época, eu cursava faculdade de Educação Física. E na estrada mesmo, voltando para nossa casa, que a gente morava no interior, eu falei para o meu esposo que eu queria cursar teologia. Que assim como aquele pastor tinha abrido a Bíblia e tirado minhas dúvidas, assim também eu queria, né?
E assim, no decorrer da caminhada eu conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito, eu entendi que a caminhada com Cristo, ela parte de... não é um processo único, mas é um processo gradativo, aonde você vai amadurecendo. E foi isso que foi acontecendo. Então, desde antes mesmo de eu ter o entendimento, como eu já falei, vocês viram que quando o pastor abriu a Bíblia para mim, começou a me explicar, aquilo queimou dentro de mim. Então, eu entendi assim, apesar de que eu não era algo familiar para mim, a Bíblia, mas eu tinha uma plena convicção que ali era a voz de Deus, a palavra de Deus, e que eu tinha que ser obediente ao que estava lá. Foi quando eu comecei a buscar mais, a entender a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. E por isso, hoje também, eu me considero, pastor, um membro da igreja evangélica reformada, né? Porque é onde há muito estudo da palavra de Deus, eu gosto muito disso, sabe? E é maravilhoso quando você tem essa afinidade pela palavra de Deus, quando você ama, quando você busca entender a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. E foi isso, foi um processo, não foi assim, da noite pro dia, foi um processo gradativo, sabe? E aí eu fui aprendendo e foi quando, na época, a gente mudamos de cidade, viemos aqui para Porto Franco, conhecemos você. E aí o que me chamou a atenção, até então, de certa forma, eu tinha você como um homem que não gostava do Espírito Santo, por exemplo. Sendo bem direto, né? Isso é bem comum. E aí, mas quando você citou, em um diálogo que tivemos, você citou alguns homens que, para mim, o meu coração queimava quando eu ouvia eles pregar através do YouTube, eu sempre seguia ouvindo a ministração deles, e aquilo me chamou a atenção, e foi quando a gente foi tendo aquela proximidade, tendo aquele vínculo, e eu entendi que quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, você não é um exame de raio-x, para você ver até o interior da pessoa, né? Eu aprendi que é na proximidade, é na conversa que você vai conhecer realmente quem é a pessoa. E foi o caso de ter conhecido você, e quando houve esse desligamento, eu resolvi estar com você, juntamente com a minha família e as demais famílias. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por essa caminhada que tivemos. Tive um aprendizado, como eu já falei, foi gradativo, mas foi construtivo para o lugar onde eu estou hoje. Eu sou muito grata a Deus por isso. Ah, muito bem, né? Ótima história. Então, louvado seja Deus por isso, né? Que Deus aprove que nós tivéssemos esse contato e vamos crescer juntos com toda a sua família, todos os familiares desta igreja, nesta missão que nós estamos agora. E para nós é uma alegria e vamos sempre pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê capacidade para que nós venhamos fazer o ID do Senhor conforme a sua vontade. Então, acredito que é isso. Sim. Então, até o próximo programa, em nome de Jesus. Sim, fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.